Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M.E. Krieger. Sou escritor de terror. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Gostou do tema do vídeo? Dá um joinha e comente sobre ele. E depois compartilhem o vídeo. O tema de hoje é sobre o racismo, como um tema de livro de terror. Por que esse tema? Esse tema é complexo e é preciso continuar esse debate para podermos entendermos a sua complexidade nas relações entre pessoas. Historicamente, as pessoas, isso advém desde o surgimento das primeiras sociedades. Ou as pessoas que eram diferentes como cor, de origem diferente, de outra cidade, de outro país, de outra vila, considerado como forasteiro, melhor falando, eram considerados, as pessoas viam com olhos diferentes. E isso, muitas vezes, criam situações onde compactuam que não aceitam ou não concordam com a presença deles. Hoje, atualmente, existem leis mais rígidas. Porém, mas quando falamos em relações sociais entre pessoas, o diferente ele sempre vai impregnar, sempre vai criar uma situação de discordância. Eu não concordo ou não concordo, e você vai ter que dar um jeito de trabalhar isso. Às vezes as pessoas, apesar de não concordar com o posicionamento ou não concordar com alguma coisa, mas tem que ocorrer o respeito. As primeiras situações criando aquele estigma contra algo está impregnado no aspecto da religião. Por exemplo, judeu, protestante, muçulmano. Até hoje ainda está presente isso. Mas na Idade Média era mais impregnante, era mais presente. E isso cria uma situação denigrante, uma situação que muitas vezes a pessoa, para escapar da Santa Madre Inquisição, ele tinha que fazer a conversão, se converter em católico, por exemplo. Mas não é somente os católicos que perseguiam, os protestantes também. Com as cruzadas, por exemplo. É algo, sim, bem forte. E com isso, impregna na literatura. A literatura, de uma forma geral, é o espelho da sociedade. Ela vai refletir o que a sociedade está passando naquele momento. Tudo é um aspecto
onde se declara, se apresenta, tanto na literatura, quanto na música, qualquer outra arte. E isso é evidente. Nós, por exemplo, vamos encontrar compositores de grande estirpe, mas ele era antissemita. No século XVIII, ele fez grandes composições, grandes óperas, mas ele era declaradamente antissemita. O que significa isso? Anti-judeu. E esse antissemitismo ainda está presente nos dias de hoje. E como trabalha isso? É uma tarefa árdua. É uma situação complicada, de fato. Mas por que existe essa situação do racismo? Muitas vezes, o tema do racismo está impregnado para criar aquela sensação de terror. Impregna no ar. Por exemplo, vou pegar, uma série da Amazon, Nós. Está impregnado o racismo, como uma comunidade de brancos observa uma família de negros. Outro filme que trata muito bem desse racismo, Mississippi em Chamas, é um filme mais antigo, com Gene Hackman, um dos melhores filmes que já vi até hoje, que trata do racismo. O racismo é um tema volátil. Por que ele é volátil? Porque ele provoca reações de mais diversas formas nas pessoas. Mas muitas vezes a pessoa pode escrever sobre o tema racismo e ser apontada como ser um racista. Por exemplo, vamos pegar, o personagem de Stephen King. Tem uma personagem do Stephen King que ele é altamente racista, mas isso não torna o escritor racista. Mas ele está tratando do racismo no seu livro como uma forma de apresentar o entendimento de que o racismo não pode estar presente nas relações interpessoais. O racismo sempre vai olhar para o outro como será um monstro. Sempre será essa dicotomia, eu e o outro, eu e o outro. O racismo existe enquanto que o outro vê em mim que eu sou um monstro. E eu olhar para o outro, observar ele como sendo um monstro. E essa monstruosidade cria-se a estigma do medo. Quando comentei num vídeo que sobre o aspecto do terror, existe sobrenaturais, existe criaturas da noite, enfim. Mas quando se trata do terror, impregna as relações entre as pessoas, esse terror ele adquire uma força muito maior. Por quê? Porque demonstra como um homem pode ser cruel. E nessa crueldade entra diretamente o racismo. Simples e direto.
Por exemplo, aqui vou dar um exemplo de personagem de uma série onde a pessoa vai olhar para o outro de uma forma que possa pensar, criar um estigma onde impregna o entendimento que o outro é inferior a mim. Aqui vou apresentar alguns, de uma forma geral, os filmes que tratam os campos de concentração. O Pianista é um filme de drama, mas demonstra quanto que o homem pode ser cruel. A La Vida é Bella também é outro exemplo. Existem inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, você quer conhecer um pouco sobre o antissemitismo? Procure ler sobre a vida de Richard Wagner. Era um compositor alemão altamente antissemita. Porém, na música ele era um gênio. Apesar de sua genialidade, ele era um monstro por apresentar um entendimento sobre o antissemitismo. Relação com já citei a série, vou comentar de novo. E para você assistir essa série, tem que ter estômago. Ela está toda completa na Amazon Prime, não estou fazendo propaganda. Mas precisa ter estômago para assistir os episódios. Que é Nós. É uma série que bate. Abre a ferida e coloca o dedo e o sal na ferida. Demonstrando quanto que o homem é cruel quando se trata de preconceito. Só para vocês notarem que o homem, através de suas concepções ideológicas, cria situações totalmente desnecessárias. Em nome de quê? Muitas vezes a justificativa não é algo plausível. Mas só porque a pessoa não gosta e não quer concordar, ou até mesmo não quer aceitar que o outro exista. O racismo existe desde os primórdios da sociedade. O racismo, muitas vezes, está ligado ao aspecto religioso, é uma forma de expressar o racismo. Outro aspecto, a cor. Preciso dizer uma coisa? Não. Eu fiz um comentário num vídeo bem curto sobre o racismo. Eu vou deixar em algum lugar aqui o racismo. O vídeo, o link para vocês verem. Então, o racismo é um tema que sempre vai existir, de uma forma ou de outra. Mas não podemos deixar de falar sobre eles. Certo? Gostou do vídeo? Comentem, compartilhem. Se não é inscrito, se inscrevam. O racismo, como eu comentei durante todo o filme, todo o vídeo, melhor falando, é necessário ter o entendimento um entendimento significante, melhor falando.
que você deve respeitar o outro. Ah, não concordo com a concepção ideológica ou religiosa. Não importa. Concordando ou não, tem que respeitar. E isso está presente na literatura de uma forma geral. Por exemplo, Monteiro Lobato. Ele viveu um momento histórico a qual era predominante a ideia de que o negro era inferior. Era predominante. As pessoas pensavam daquela forma. Era errado. Hoje nós vimos que era totalmente errado, equivocado. Houve uma evolução? Houve. Mas é preciso haver mais evolução. Haver uma mudança mais impregnante, mais presente. Então, quando vocês assistirem o filme Mississippi Champas, entre outras, até mesmo a série O Nós, pense e reflita sobre o que nós podemos fazer para diminuir ou sermos mais, não vou usar a palavra tolerante, mais aberto para o diferente. Pensem e reflitem. Até a próxima.